O governador Luiz Fernando Pezão está na linha com a gente. Bom dia, governador. Bom dia, Molina. É um prazer estar falando com você e com seus ouvintes. Muito obrigado, é um prazer tê-lo aqui. Obrigado pela participação aqui no CBN Rio. Governador, ontem nós chegamos a trocar algumas mensagens por WhatsApp e eu tratei daquela questão da decisão da Câmara dos Deputados de não aprovar no projeto de recuperação fiscal. Houve um destaque que derrubou e não foi aprovado. Não foi aprovada aquela proposta de aumento de 11% para pelo menos 14% da contribuição previdenciária dos funcionários públicos. O que o senhor pretende fazer agora? Não, Mônica, a gente, esse 11 para 14, ele já está implementado em outros estados, como um exemplo, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Piauí. Então nós vamos mandar a lei para a Assembleia Legislativa e o que dificulta aí seria a cobrança extraordinária que nós pretendíamos realizar e que o Ministério da Fazenda tinha colocado como uma das obrigatoriedades nossas. Aí eu não sei se o governo vai pedir a base para mexer no Senado, eu ainda não sei qual vai ser a decisão que a equipe econômica vai tomar. Isso Mas fala o de naquela 11 para 14 não impede nós apresentarmos aqui na Assembleia Legislativa. Agora, há a possibilidade do governo federal, do governo tentar aprovar no Senado, recuperar esse destaque do aumento de 11% para 14%. Aí, no caso, se o Senado modificar, isso vai ter que voltar para a Câmara, o que atrasa ainda mais a tramitação do projeto. Isso. Aí a gente tem que aguardar para ver, né? Eu estava conversando agora, antes um pouco de falar com você, com o presidente Rodrigo Maia, já que esgotou ontem a reforma trabalhista, ver se ele vai colocar na semana que vem os destaques que faltam para terminar a votação desse projeto na Câmara. Agora, aqui no Rio, o senhor vai esperar a conclusão dessa votação em Brasília ou já vai encaminhar este e outros projetos? Não, eu tenho um compromisso com o presidente Jorge Pisciani de colocar tudo que mexe com a vida do funcionalismo depois de nós colocarmos os salários em dia. Mas existe uma possibilidade de nós mandarmos esse 11 para 14, a adesão ao convênio, e também uma medida que coloca em votação o teto, que a equipe econômica do governo federal nos pediu que já colocasse, porque tem 90 dias para a noventena para ela entrar ela começar a vigorar. Então era o tempo também, é um tempo que a gente já quer estar com as coisas em dia. Então eles pediram para ver, eu vou conversar aí com a Assembleia Legislativa. Agora, semana passada, aqui numa entrevista ao CBN Rio, o Jorge Pisciani disse que, por conta até da exigência legal do projeto que tinha sido aprovado lá na Câmara, ele aceitaria votar esse aumento de 11% para 14%, colocar em votação antes mesmo da regularização dos salários. Ele disse, olha, não tem jeito. Tem que fazer assim mesmo. Então, no caso, ele admitiu que colocaria isso em votação imediatamente, não esperaria a regularização dos salários. Eu tenho conversado com ele, mas estou poupando também porque ele passa por um momento difícil, né? Você mesmo sabe. Tenho conversado com o André Ciliano, com o André Correia, com o Albertassi, mas sobre esses assuntos da Assembleia. Mas vamos conversar, vamos ver. Eu também preciso de uma definição de Brasília. Vou conversar mais com o Rodrigo Maia, não vai estar a semana que vem no parlamento, ele tem uma missão no exterior. Aí eu vou ter um quadro melhor hoje e amanhã aí, se vai à votação e tudo, né? Mas a equipe econômica ontem fez esse apelo a gente, de que a gente coloque pelo menos mais 3 contrapartidas dessas para serem votadas. Agora, o senhor falou do estado de saúde do presidente da Assembleia, Jorge Pisciani. A gente conversou com ele na segunda-feira, ele anunciou a gravidade da situação e disse que deve iniciar hoje
tratamento de quimioterapia, e ele disse que ele pretenderia voltar à Assembleia a partir do dia 8 e participar das sessões, ia depender da reação dele ao tratamento. O senhor recentemente passou por esse tratamento, o senhor sabe como é difícil, sentiu na carne, né, as consequências. E se o Pisciani não conseguir participar desse processo de votação, complica a aprovação do processo? Daí ver que ele tem uma ascendência muito grande sobre os demais deputados. Não, claro, mas a vida tem que continuar. É um momento muito difícil, eu passei por isso e sofro as consequências até hoje. A minha dose não sei o tamanho da dose dele, da cortisona, de todo o tratamento, mas mexe muito com a gente. Eu não tinha condições, logo depois de fazer a quimioterapia, passa uns 4, 5 dias, é um vulcão por dentro do organismo. Eu ontem até dava algumas dicas para ele. Agora, claro que se ele voltar, eu vou conversar com ele, tudo, espero que ele tenha essa força e consiga retomar, mesmo com a quimioterapia, retomar as votações, porque ele é importante. Mas a vida tem que continuar. Eu acho que a gente tem que olhar para frente. Assim como eu fiquei afastado, o governador Francisco Dornelles assumiu e tocou, né? A situação do Rio de Janeiro é muito difícil, é um quadro que nos angustia muito a todos, e a gente tem que fazer um somatório aí de esforços para ver se a gente viabiliza essa recuperação fiscal. O Rio, sem essas contrapartidas e não ter a ajuda do governo federal, dificilmente a gente atravessa essa crise. Agora, governador, a gente tem acompanhado nos últimos dias uma escalada de violência no estado e particularmente no Complexo do Alemão. Em 6 dias foram 5 pessoas mortas, de um modo geral jovens, moradores da favela, pessoas sem ligação com o tráfico de drogas. Teve um soldado do Exército que foi morto dentro de casa, tomou uma bala perdida. Hoje o jornal O Globo traz uma informação que entre 2011 e 2016 o número de confrontos em áreas de UPPs subiu 13.746%. 13.746%. Primeiro queria que o senhor comentasse a situação do Alemão, como o senhor está avaliando a situação lá, essa tragédia que se repete, e fica a pergunta: o projeto das UPPs acabou? Faliu o projeto das UPPs? Eu tenho conversado muito com o secretário Roberto Sá, que foi um braço direito aí do secretário Beltrame e né, com o Leba da Defesa Civil e com o comandante Volney. A gente está vendo, não é um momento fácil para a segurança em todo o país, mas principalmente aqui no Rio, que sempre já foi muito difícil. Agora, ninguém pode negar, Molica, os avanços que tiveram as UPPs. Mesmo se a gente for comparar o número de homicídio na taxa, né, que mede por 100 mil homicídios, mesmo tendo subido, ainda é muito menor do que era antigamente. Agora falta soldado, a gente com essa crise falta repor mais PM, a gente perde quase 1.600, 1.800 PMs por ano, infelizmente a maioria de alguns, né, cerca de 50, agora já estamos com quase 50 mortos, mais uns 100 que nós perdemos, ou 90 no ano passado, e a grande maioria se aposentando, saindo. Então a gente está com dificuldade, temos formados, mas não temos como hoje admiti-los. Pois é, mas um dos acertos que a gente, e eu pedi isso, é que a gente, mesmo que faça a recuperação fiscal, a gente não deixe de admitir principalmente policiais e professores, né, que foi colocado no nosso acordo. Agora, hoje a gente tem dificuldade de repor esses policiais. Claro que a gente precisa de mais policiais e estudar o que a gente pode fazer para fortalecer dentro
dentro dessas comunidades, principalmente o Alemão, que sempre foi um lugar emblemático e difícil para a gente. Agora, governador, desculpe, mas eu lembro que na campanha eleitoral de 2014, o senhor falava muito em libertação. O senhor dizia que com as UPPs tinham libertado dezenas, centenas de milhares de moradores do estado do Rio de Janeiro, do domínio, da opressão do tráfico de drogas. Agora a gente está vendo as imagens, vendo os números particularmente do Alemão. E quando a gente vê as imagens, aquilo ali não é uma área pacificada. A pacificação que foi feita, teve aquela cena emblemática lá da fuga dos bandidos, teve a presença de tropa das Forças Armadas. Então, por isso que eu vou insistir na pergunta. O projeto das UPPs acabou, ele pode ser salvo e como pode ser feito? Porque tem a questão da crise. E a gente está vendo, parece que acabou o projeto das UPPs. Molica, se eu tenho eu vivenciei dentro dessas comunidades. Eu andei em todas elas e vi de perto. Eu acho, não quero aqui transferir responsabilidade, nunca vou transferir para ninguém. Eu acho que a gente tem que reavaliar, ver, reforçar se preciso, e se tiver de pedir ajuda, vou pedir, como pedi ao presidente Michel Temer e ao ministro da Justiça na terça-feira, reforço na Polícia Rodoviária Federal. Agora, o Alemão sempre foi o lugar mais difícil para a gente, era o hub ali da distribuição de droga, das armas, e a gente hoje é uma peneira. Infelizmente, entram facilmente no Rio, né? O Beltrame já tinha alertado quando mataram aquele distribuidor de arma no Paraguai, que ia mudar a geografia do crime. A gente sente hoje, eu tenho falado permanentemente com o ministro Raul Jungmann. Primeiro, nós tivemos uma entrada de fuzis que saíram da Venezuela e agora saem da Colômbia, entram facilmente, o fuzil virou uma arma banal aqui no Rio, e no Alemão é um dos lugares que está mais conflagrado e tem. E a dificuldade maior que a gente tem, Molica, e isso, infelizmente, não é fácil da gente mudar. Não quero dizer que 99% da população que mora lá é o pessoal trabalhador e dedicado. Agora, com uma fase de desemprego que a gente vive, onde o Rio de Janeiro está sendo um dos estados que mais cresceu o desemprego, tinha sido uma das maiores taxas de empregabilidade no país durante muitos anos. Se a gente paralisa as obras, tem 13 milhões e meio de desempregados, e a maioria aqui no Rio, infelizmente fica uma mão de obra fácil para o tráfico aí captar. Mas, então, governador, no caso... eu me preocupo muito da gente voltar a ver o que a gente pode fazer para gerar emprego dentro desses locais. Sem dúvida, é claro que os fatores estão ligados, mas no caso específico desses conflitos dos últimos 6 dias, o que gerou o acerramento do conflito foi a instalação de uma torre blindada numa área lá do Alemão. Então, por conta da instalação dessa torre blindada, de levar a torre até lá em cima, houve esses conflitos e até agora 5 mortos. O senhor acha que a operação da Polícia Militar compensa isso? 5 mortos? Foi uma atuação correta da polícia? Tem sido uma atuação correta da Polícia Militar nos últimos 5 dias, 6 dias, que gerou 5 mortos? Eu tenho pedido permanentemente ao coronel Roberto Sá, né, agora policial federal, ao coronel Volney Auleba, nenhuma vida vale a pena o confronto, Molica. Agora a gente também não pode achar normal que o policial entre lá e tenha que ficar dentro de uma cabine super blindada, porque toda hora é alvo de tiros. Não é normal você vê na França matar um policial, um atentado terrorista. Aqui nós já perdemos mais de 50 policiais em 4 meses. Então não é normal, e a gente tem que penalizar cada vez mais com penas maiores,
né, esse ataque ao policial que está indo lá para levar a paz. Sim, mas isso revela os ataques. A tiro de fuzil. Mas os ataques aos policiais revelam uma fragilidade. Quando a UPP foi implantada, isso tinha diminuído muito, inclusive no Alemão. Eu sei, então, mas ali sempre foi uma área difícil para a gente. Mesmo com o exército, ela era difícil. Então, a gente tem que ver uma melhor maneira. Eu não sou um especialista, mas procuro me cercar e conversar e ouvir até antigos oficiais, né? E tem pedido ao secretário, insistentemente ao secretário Roberto Sá, de ver o que a gente pode fazer. Agora, a gente não pode ter, e foi o que eu falava com o presidente Michel Temer e com o ministro Omar Serraglio, os postos da rodoviária federal, da rodovia Presidente Dutra, abandonados. Quando tem grandes eventos no Rio, eu pedi, se eu te dar um exemplo, eu pedi há um mês atrás, mais ou menos, nós tivemos uma informação no serviço nosso de inteligência, que cercasse a Rio Santos. Em 2 dias pegaram 11 mil balas de fuzis que estavam vindo para o Rio de Janeiro, num sábado e num domingo. 6 mil no dia, 5 mil no outro. Então a gente precisa, porque todas essas rodovias, por isso que eu falei que eu não quero eximir-me da minha culpa, né? Mas a gente precisa ter um policiamento reforçado nas nossas fronteiras, que são Rio Santos, Rio Petrópolis, a Rio São Paulo principalmente, a Rio Teresópolis, que são todas rodovias federais, Ponte Rio-Niterói. Então a gente tem que ter um policiamento. Eu pedi, a Polícia Rodoviária Federal tem se desdobrado, tem feito grandes apreensões de arma. A gente tem um grande problema ali perto da Pavuna, no entroncamento com a rodovia Presidente Dutra. Então eu tenho pedido ajuda sistematicamente, quase que de 15 em 15 dias, tanto o ministro Raul Jungmann, ao presidente Michel Temer e ao ministro Omar Serraglio. Governador? Oi, Bianca. Sim. O governador ia me apresentar, Bianca Santos falando agora, e a gente está aqui recebendo uma enxurrada de mensagens de ouvintes e o assunto é mesmo violência. Os ouvintes da CBN cobram respostas mais concretas. Em 2 dias, governador, morreram o Felipe, de 16 anos, o Paulo Henrique, de 13 anos, no Alemão. Em menos de uma semana, outros 3 mortos, como a gente está falando, né? E fora Maria Eduarda, o senhor Evangelista, tantas outras vítimas dessa violência. O que o senhor tem para falar para essas famílias desses jovens mortos e de tantas outras famílias do Rio que estão aterrorizadas para criar os seus filhos? Eu tenho procurado, eu já coloquei as dificuldades que a gente tem. Eu preciso ter mais recursos. Eu tenho 4 mil policiais para serem admitidos. Infelizmente, hoje eu não posso admiti-los. Não tem recursos. Preciso fazer que passe a lei de recuperação fiscal para o Rio, poder ter mais segurança. Tem pedido ajuda em Brasília sistematicamente, né? Eu tenho recebido algumas dessas famílias que perderam seus parentes. Agora também é importante a gente não achar normal, Bianca, que já perdemos em 4 meses mais de 50 policiais que tentam levar a paz a esses lugares. Nós vivemos, infelizmente, o fuzil virou uma arma banal e entra no Rio. Hoje o Rio não é fabricante de fuzil. O fuzil hoje virou uma arma banal na região metropolitana do Rio e na cidade do Rio de Janeiro. Sim. Governador, só para a gente encerrar, que daqui a pouco termina o tempo aqui vem o repórter CBN, o senhor falou em outras 3, voltando àquele assunto do pacote fiscal, o senhor falou em outras 3 contrapartidas exigidas pelo governo federal. Você poderia detalhar que contrapartidas são essas? Não, são essa do aumento de 11 para 14, que tem 90, a gente depois de aprovada pode ser implementada, e nisso eu espero até entre início de junho e final de junho estar colocando os salários em dia com as operações que nós estamos fazendo. A adesão, a gente precisa ter a adesão ao programa. É uma lei que não afeta, é só fazer que a gente vai aderir ao programa de recuperação fiscal,
e o terceiro é o teto do funcionalismo público salarial. Ninguém vai poder ganhar mais, se não me engano, do que o salário da ministra Carmen Lúcia. E já tem data? Isso inclui aqueles penduricalhos que atingem, que favorecem principalmente Judiciário e Ministério Público? O quê? Esse teto inclui aqueles penduricalhos, aqueles adicionais, auxílio moradia, auxílio isso, auxílio aquilo, que beneficiam? Não, eu acho que não. Isso fica de fora? Eu acho que fica de fora. Não tenho certeza, mas eu acho que fica de fora. E, governador, já tem data para quem ainda precisa receber o salário de março? De março está saindo, se não me engano, se a Secretaria de Fazenda não publicou ontem, deve estar publicando hoje, foi o que o secretário Gustavo Barbosa me falou. Agora, a gente já pagamos segurança, já pagamos parte da saúde, a educação, né, os poderes e algumas outras categorias. Só nesse ponto também, hoje o Paulo Capelli, na coluna Informe do Dia, diz que o pagamento até do pessoal de segurança, o pagamento de abril, portanto, em maio, estaria ameaçado. Há recursos para isso? Não, a gente não tem recurso hoje, nós estamos bloqueados desde segunda-feira pelo Tesouro Nacional. Então, a gente, é difícil fazer essa previsibilidade. Por quê? Por isso que a lei é importante, porque vai dar previsibilidade para a gente. Ou seja, então, não há garantia do pagamento do pessoal da segurança, o salário de abril. Eu não tenho ainda, porque se eu tivesse eu já tinha pago o março dos outros. Esse salário, esses que foram arrestados agora, a gente acertaria março. Então tem que ver, aqui é dia a dia, é uma luta incessante. Eu espero muito poder pagar no dia que a gente tem pago, que é o 10º dia útil. Ok, bem, eu queria agradecer a presença do governador Luiz Fernando Pezão aqui no CBN Rio. Governador, um bom dia para o senhor e boa sorte aí em todo esse processo. Obrigado. Obrigado, Molica, obrigado, Bianca, obrigado a todos os ouvintes, estou sempre à sua disposição. Ok.